Olá, pessoal. Bom, vamos apresentar aqui mais uma fase, né, da FIAP, do Tech Challenge 4, né, onde aqui a gente fala um pouco sobre observabilidade, sobre a função do SRE, sobre automações e de incidentes, né, para recuperação automática. E vamos iniciar aqui já mostrando o código-fonte, né. Aqui a gente tem algumas mudanças no que tinha sido feito no último desafio. Aqui reaproveitamos o mesmo repositório das aplicações do Terraform e também do GitOps, né, já que é uma continuação do nosso último projeto. E aqui tivemos uma mudança, né, aqui nos arquivos de Terraform, onde agora a gente passa a fazer a integração com os recursos do Datadog, né, tem aqui toda a parte de configuração e integração dos recursos. Aqui ele também mostra, aqui a gente tem também a PagerDuty, né, que tem a integração com a página de incidentes. Ele aqui configura uma automação para toda vez que tiver algum tipo de problema, ele abre automaticamente esse incidente. E aqui no Datadog a gente tem um script para fazer a parte do self-healing, né? Que ele está localizado aqui nesse webhook, configurado aqui, ó. Em cada um dos repositórios ele vai ter um arquivo de automação, que é esse self-heal aqui, ó. Toda vez que ele cair naquela condição, ele vai chegar e chamar esse script aqui para executar o rollout da aplicação, né? Aqui é o comando que ele vai executar quando tiver algum tipo de problema, identificar esse problema aqui e vai tentar fazer o self-healing, né? Aqui embaixo ele mostra uma evidência após o restart, certo? Maravilha, vamos lá. Bom, aqui temos a nossa infraestrutura, né, toda rodando em cloud, na Cloud Azure aqui também, devido novamente ao domínio, né, então optamos por fazer todo o laboratório com o Azure, né. A nossa infraestrutura, ela está localizada aqui no RG Togo Master Prod, e aqui tem todos os nossos serviços, né, da mesma forma que tem no desafio anterior, temos um container registry, um AKS, né, representando o Kubernetes aqui, temos os 5 bancos de dados aqui que a gente usa para fazer toda a parte de setup das aplicações, e também a Philips Source Bus e o MapNet. Bom, e como já conhecido, né, no último desafio, estamos todos os outros serviços rodando aqui. Temos esse Web Analytics, Auth, Evaluation, Flag, Load Test é somente para a gente fazer um teste com um teste de carga, né, então isso aqui não é necessário. Temos o Targeting aqui também. E só, o que foi adicionado aqui foram alguns addons do Grafana, né, que a gente tem, que foi solicitado no desafio. O Prometheus Stack, que é toda a parte de coleta de métricas, né? O Lock aqui, ele vai desempenhar o papel de enviar os logs para nossa aplicação do Grafana. E o Hotel, né? O Hotel, tanto o Collector e tanto o Gateway. O Collector, ele vai fazer o papel de receber os dados, né, métricas e traces ali da aplicação, enviar para o Gateway, e o Gateway ele manda ali para o nosso APN, tá? Aqui temos o nosso Grafana, que está rodando aqui de forma exposta, né, batendo aqui diretamente no ingress do Kubernetes /Grafana, a gente acessa esse cara aqui, e é onde a gente tem uma visão geral do cluster, das aplicações, aliás, né. Aqui temos como que está a questão de infraestrutura dela, temos aqui um pouco sobre como a aplicação está se comportando, a taxa de requisições por serviço e também os erros 5x, aqui tem até um pouco por causa dos testes, e aqui embaixo tem os logs em tempo real do lock. Ele foi configurado, aqui vamos ver, parte do aqui o lock, ele está configurado para fazer toda a parte de envio dos logs, e aqui a gente tem em tempo real todos os logs que começam com o Toggle Master, né, aqui conforme a regra que foi criada, ela está sendo enviada para cá, e temos uma visão ali de como que está as nossas aplicações, beleza? Bom, aqui no nosso Kubernetes, continuamos usando a ferramenta Lens, né, para fazer toda a gestão do Kubernetes, e aqui trazer mais facilidade, um pouco mais de agilidade aqui na demonstração do funcionamento do Kubernetes. Aqui a gente contempla todos os deployments feitos nesse laboratório, né, nas namespaces de monitoring e todos os outros Toggle Master, que são as nossas aplicações. Esses aqui são os deployments, todos rodando, né, com status de run, todos ok. Aqui também todos provisionados de forma correta. Podemos inclusive ver alguns logs do que está ocorrendo aqui nos nossos serviços. Aqui dando um pouco. Pegando um pouco desses logs aqui, analisando, tem inclusive aqui um pouco do spam que foi configurado aqui, os trace ID e os spans ID, que foram configurados para fazer a parte de log da observabilidade. Temos aqui como cada aplicação foi integrada com esse tipo de observabilidade, né? A aplicação, o Kubernetes rodando toda a parte de OpenTelemetry, passa agora a receber algumas informações por essas environments, né? Cada aplicação ela recebeu essas environments onde a gente seta o nome do serviço, né? Indica para onde enviar essas métricas aqui também. Enfim, né? Então são todas as outras parametrizações ali para a gente ter o mínimo da observabilidade. Aqui em aplicações Go foi feito uma classe aqui para fazer a configuração do OpenTelemetry, instanciado aqui na main da função inicial, né? Ela chama aqui o shutdown hotel,
E passando aqui como parâmetro, novo contexto e o service name, que ali a gente que já foi configurado. Essa é para aplicações Go. Aqui para aplicações Python, aqui nessa parte, tá? Essa parte aqui, ela pega a seta, qual que é o nome das aplicações, e também já faz toda a parte de, com os parâmetros, né? Ela faz toda a parte de envio e coleta dos logs, métricas e traces lá para a ferramenta. Bom, mostrando um pouquinho sobre como foi configurado aqui a parte da observabilidade com o Datadog. Foi escolhida a ferramenta do Datadog aqui porque é uma ferramenta de mercado, uma das melhores ferramentas para observabilidade que temos hoje, e para fazer esse laboratório. Logo aqui de cara, temos uma visão geral de como que está a nossa infraestrutura, né? Assim que foi provisionado assim que foi feita a conta do Datadog, já foi incluso aqui na minha tenant da Azure, né? E aqui ele já traz uma visão da nossa infraestrutura. Ele pega de forma automática aqui o Kubernetes, que está provisionado lá com 5 nodes, para suportar toda a carga do nosso novo laboratório. Temos a VNet aqui também. Temos o Kubernetes aqui também mostrando, e temos aqui os bancos de dados, né? Cada um aqui, se a gente clicar, vamos ter um tipo de informação, caso ele esteja configurado corretamente, mas não era o foco do nosso laboratório agora. Temos aqui um overview sobre todas essas aplicações, e principalmente ali do Kubernetes, que ele está configurado de forma um pouco mais completa, né? Então ele já traz aqui um overview para a gente da infraestrutura, né? Não da camada de aplicação aqui. Temos também os logs que ele já consegue pegar isso de forma automática e trazer para a gente, dar uma visão ali também sobre como que estão as aplicações e os logs das nossas aplicações que estão rodando em cloud. E finalmente aqui os serviços configurados, né? Temos aqui a visão geral sobre todos os serviços que estão configurados. A gente pode ir mudando aqui conforme a gente vai mudando, a gente vai vendo qual que é o serviço que está mostrando aqui pra gente. Aqui um pouco uma visão mais por cima sobre o mapa e a relação entre os microserviços. E aqui a gente passa para a parte do APM, né? O APM, que temos a parte do service. Deixa eu carregar aqui. Temos a parte do services, aqui ele mostra que, conforme os nossos testes anteriores, ele estava mostrando uns erros aqui, mas não foi limpo ainda. Foram esses os 5 serviços que foram configurados. E clicando em cada um deles, a gente tem mais detalhes sobre o comportamento dessa aplicação, né? Do pod lá, de como que está rodando, né? Aqui temos a visão do deployment. Temos as dependências também, foram passadas via OpenTelemetry, né? E aqui a gente consegue ver exatamente desse serviço, o que ele está trafegando aqui, qual que é o status de cada uma das chamadas que estão sendo feitas. Tá bom? E aqui temos também temos a parte aqui do mapa, né? Aqui, mais uma vez, mostrando como que as aplicações estão se relacionando. Temos endpoints aqui, os endpoints que estão sendo chamados, né? Esses daqui são mais sujeiros para saber se o health check, né? A aplicação ali, ela está ok, se ela está no ar. Temos aqui também os traces de todas as aplicações configuradas, né? Então aqui ele fica a todo momento fazendo a varredura, né? E reportando aqui como que as aplicações estão se relacionando. Tá? Vou tirar aqui o health, porque dá muita sujeira e não vai servir para os nossos testes, tá? Bom, aqui, vamos mudar aqui, fechar esse cara. E aqui vai dar uma visão bem legal sobre o comportamento da aplicação. Bom, também a gente optou pelo PagerDuty, né? Que é uma das ferramentas de incidentes também bastante utilizada no mercado. E também optamos por utilizar o Discord. O Discord é uma ferramenta gratuita aqui que a gente pode fazer as configurações de forma mais facilitadas, né? E de forma gratuita também. Bom, vamos iniciar aqui a demonstração de um incidente, né? De como que toda a ferramenta de observabilidade consegue nos ajudar caso ocorra algum tipo de problema. Vou fazer um forwarding aqui em um dos nossos serviços, no Evaluation, né? Onde a gente consegue deixar rodando aqui um comando para gerar carga, tá? Então aqui, ele já tá gerando carga. A gente já vai conseguir ver algumas informações aqui passando pelo APM. Uma visão aqui sobre todo o tráfego que está acontecendo. Vamos colocar aqui. E limpar os /health, que nesse momento não nos ajuda muito. Ok? Maravilha. Vou simular um erro aqui, escalando flag para 0. Né? Então ele não vai conseguir, o evaluation não vai conseguir fazer a parte de conexão com o banco, e isso vai gerar um incidente aqui. Ok? Vamos pegar aqui no nosso GitOps, também demonstrando um pouco sobre o funcionamento do nosso GitOps. Vamos escalar o flag service para 0. Fazer um commit aqui. Ok. Vamos esperar ele sincronizar. Ele detectou que teve uma mudança na infraestrutura e já escalou a nossa aplicação para 0, certo? Vamos voltar aqui e começar a observar aqui na ferramentas de monitoramento e de observabilidade. Aos poucos já começam a provocar alguns erros, né? Aqui no status code, legal, ele começou a nos dar um feedback sobre que existe um erro aqui no nosso ambiente, né? Ele deu um 502 nesse caso aqui. Vamos filtrar somente pelos erros. Clicando aqui, a gente já tem um pouco mais de informação sobre os erros que estão ocorrendo ali no serviço.
O Evaluation Service, né, se a gente for ver lá no mapa, ele se relaciona com o Flag Service e não consegue concluir as suas chamadas, né? Então aqui ele dá um bad gateway, é onde ele não consegue concluir ali as suas chamadas e aqui ele começa a acumular erro, né, aqui na nossa console. Vamos voltar aqui para uma visão geral. Aqui nos mapas a gente também sabe onde que é o problema em quanto aos microserviços. Clicando aqui, a gente pode ser transportado ali tanto para a página do serviço, tanto para a página dos traces, onde está sendo relatado o problema. Assim como outros serviços também, a gente consegue ver ali os traces relacionados, né? Ainda não temos nenhum incidente aqui na página do Purge. E conforme a regra é configurada, ela vai começar a gerar um problema. Aqui, já disparou aqui no Discord, às 18h16, o momento em que estamos gravando aqui, e começamos a gravar, o erro, ele já disparou pra gente aqui que tem algum problema, né? Aqui também conseguimos identificar que, ó, que temos um erro de 5xx, né, alta nesse serviço, e a gente também consegue identificar que tem todos os logs aqui das aplicações, da aplicação que está com problema. Né? Até que a tratativa seja feita, ela fica alarmando aqui, reportando um incidente no ambiente. Tá? Bom, tivemos um problema aqui com áudio, então a gente vou ter que fazer a locução dessa parte aqui da recuperação do incidente, né? Temos aqui a aplicação, que ela está instalada zero, né? A gente vai voltar o nosso código aqui no GitOps, vamos escalar a aplicação para 2 aqui, para simular que ela foi estabelecida, né? E continuar gerando ali toda a parte da recuperação e o funcionamento da aplicação corretamente. E aqui a infraestrutura detectou a nossa mudança ali, fez o sync e já retornou a 2 réplicas, né? Vamos aqui continuar gerando os logs da aplicação. Daqui gerando carga, enquanto a gente faz os testes, né? E aqui a gente consegue ver aqui, ó, nessa parte vermelha, é onde claramente na hora em que estávamos fazendo os testes, a gente consegue ter de forma visual todos os erros, né, que estavam dando de 5x que vimos, né, que estávamos provocando naquele momento. Aqui o Flag Service, né, a aplicação que a gente desabilitou. Se a gente for ver ali, não tem nem health check, porque ela está escalada para 0, então realmente ele tem uma parte em branco, né. E aqui, o Evaluation Service, a aplicação afetada, continua em vermelho. Aí aqui a gente vê que continua com um incidente em aberto, né. Vamos agora, após restabelecer os serviços, vamos aguardar até que essas duas aplicações, essas duas ferramentas aqui nos indiquem que está tudo certo já, né. Vamos aguardar aqui. Aqui, ó, já recebemos uma mensagem automatizada indicando que já restabeleceu o serviço, tá? Ali, ó, o erro foi normalizado. Temos ali um feedback do o que ocorreu. Vamos atualizar a página aqui do perdedor também. E o incidente desapareceu, ele está como status resolvido, né? Aqui, batendo com o mesmo horário em que estávamos gravando. Aí aqui também a gente consegue ver a visão de como que ficou o mapa, né, de relação entre os serviços, ali onde que ocorreu o problema. E aqui já vemos que o serviço foi restabelecido, ó. Tá tudo com status verdinho. Aqui também, esse serviço do evaluation, ele tava aqui conforme estava gerando carga aqui, agora mostrando pra gente, depois que foi restabelecido, tá tudo verdinho também, né, indicando que tá tudo certo. Bom, aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre a performance de cada uma das chamadas, né? É bastante interessante quando a gente tem algum problema de performance para resolver e temos uma visão ali de como cada parte da chamada ela está se comportando. Então sabemos exatamente ali onde que corrigir na aplicação, né? Aqui vamos pegar um aleatoriamente e temos uma parte, são três spans, né? E cada span deles vai nos trazer um tipo de informação diferente, né? Como de performance, quanto tempo ela durou e para onde ela estava indo também. Com isso a gente conclui o nosso desafio Tech Challenge, parte 4.